Meus irmãos, minhas irmãs, quinta-feira, 8 de agosto, 18ª semana, e temos um grande santo hoje, São Domingos de Gusmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Domingos de Gusmão é daquelas pessoas que aparecem na vida da igreja e realmente é alguém que Deus elege para uma finalidade muito específica. Ele é contemporâneo de São Francisco de Assis, ambos, à sua época, em sua realidade, em sua região, ele, Espanha, Francisco, Itália, eles vivem uma vida de mendicância. Eles são os primeiros a constituírem as chamadas ordens mendicantes, aquelas que viveriam experimentando a providência de Deus e pedindo mesmo auxílio aos fiéis para que lhes ajudassem em sua missão. Só que Domingos de Gusmão, ele cria então a chamada Ordem dos Pregadores ou Dominicanos, e eles desenvolvem um aspecto justamente de pregar a doutrina e de vencer as heresias existentes à sua época, dos albigenses, dos cátaros, sobretudo na região da França. Então, ele é alguém que funda esta comunidade com os seus irmãos e também com suas monjas, que ele vai fundar em 1207 uma segunda ordem, que é das monjas, destinada a jovens que precisavam de apoio. E eles, com Domingos, eles iniciam justamente este campo do anúncio, do ensino, da pregação. Ele vem a falecer muito cedo, apenas 55 anos de idade, em 8 de agosto de 1221, ele é canonizado pelo Papa Gregório IX e depois ele é canonizado pelo Papa Gregório IX e seus restos mortais estão na Catedral de Bolonha, onde ele é venerado como padroeiro perpétuo e defensor dessa cidade. Há uma história interessante que São Domingos, inclusive, sugeriu, no encontro com São Francisco, de que ambas as ordens se unissem. Mas, realmente, por querer de Deus, isso não foi possível, já que elas iniciaram, embora com perspectivas semelhantes, como a pobreza, a mendicância, eles nascem com propostas distintas, um mais dedicado à pregação, repito, Ordem dos Pregadores, na arte, no ofício do ensinar, de preparar grandes homens como São Tomás de Aquino, e São Francisco, só muito depois, com São Boaventura, é que eles vão começar a se desenvolver também na arte do ensino. Mas a grande missão dos franciscanos, que depois vão se constituir em 3 grandes ordens, né? A Ordem dos Frades Menores, a Ordem dos Frades Capuchinhos e a Ordem dos Frades Conventuais. Essas 3 ordens, diretamente ligadas a São Francisco, vão desenvolver o aspecto da pobreza e, sobretudo, da missão. E são hoje os frades menores, ou os franciscanos, que são os custódios dos lugares da Terra Santa. Então, todos os lugares
ligadas à fé cristã hoje são cuidados pelos frades franciscanos. É uma honraria que o Papa de então deu a São Francisco, aos seus frades, e que desde então os franciscanos cumprem, e cumprem com grande zelo e com notável distinção. Então, Domingos é o santo de hoje. Abraço a todos os membros da Ordem dos Pregadores, do qual veio também o cardeal Dom Lucas Moreira Neves, e grandes homens notáveis. O profeta Isaías insiste na conclusão da aliança e de não lembrar das nossas faltas e pecados. O Salmo 50 é um grande pedido: ó Senhor, criar em mim um coração que seja puro, dá-me de novo um espírito decidido. Isso é muito importante, porque caímos, erramos, e o mal quer que nós fiquemos com vergonha eternamente e que não queiramos nos reerguer. Então o salmista, esse salmo muito provavelmente foi feito pelo rei Davi, ele diz: criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Mas, Padre, quantas vezes deverei pedir a Deus esse espírito decidido? Ad infinitum. Ou seja, enquanto peregrinos nessa terra, poderemos cair, e se cairmos, deveremos confiar na misericórdia de Deus e pedir a Ele um espírito decidido, quantas vezes forem necessárias, porque nada limita o amor e a misericórdia de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus está na região de Cesareia de Filipe, e ali tem aquela bela passagem na qual o Senhor pergunta: o que dizem, né? Quem sou eu? Uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, outros falam que é Jeremias, alguns dos profetas. Muito bem, e vocês? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus louva: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, antes Simão, agora Pedro, em grego Kéfas, pedra. E sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Sim, durante esses mais de 2000 anos, filhos e filhas da igreja se comportaram mal? Sim. Deram vergonha à mãe igreja? Sim. Devemos ter sempre essa clareza? Sim. Não devemos esquecer esses fatos? Não. Devemos pedir perdão sempre? Sim. Mas é preciso também, sim, aprender com tudo isso e não deixar que esses fatos vergonhosos nos intimidem e nos calem ao ponto de não querer mais anunciar com a nossa vida e com a nossa pregação a boa nova do Senhor. Muito claro isso. Tivemos e temos e teremos filhos e filhas da igreja que fizeram, que fazem, que farão coisas vergonhosas? Sim. Devemos estar sempre com compreensão? Sim. Mas essas situações não poderão nos calar. Deveremos seguir em frente, mesmo jogando em nossa face todas essas situações que são vergonhosas. Repito, nós não podemos nos calar, seguir em frente, porque maior do que esses filhos e filhas é a mãe, que é pura e casta, e por ela o Senhor deu sua vida, e ela é na terra, como diz o documento Lumen Gentium, é por ela que Cristo, luz dos povos, ilumina a todos. Então a igreja é certamente santa na sua fundação. E aí Jesus entrega a ele, constitui o primado e dá a autoridade de ligar e desligar. E só que Jesus, e aqui é muito importante, isso mostra novamente a fraqueza de todos nós.
Pedro, que agora é elogiado, depois, quando Cristo apresenta que a cruz vai existir, Pedro diz: por favor, que isso não aconteça. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. E aí Jesus, porém, volta-se para Pedro e diz: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos seres humanos. Olha que forte, né? A gente pode pensar que Jesus está desautorizando Pedro, ou seja, me arrependi, não é isso. É para dizer aquilo, inclusive, que o Papa Francisco tem insistido, de auscultar, prestar atenção no que o Senhor está dizendo, para ver qual é a vontade dele. Porque todos nós podemos errar. Todos nós podemos pecar e todos nós podemos, de um jeito ou de outro, ser utilizados pela força do mal. Por isso que o Papa Francisco diz: quando formos tratar com as coisas do mal, não digamos, senta aqui, vamos fazer uma conversa. Não. É como, o Papa diz, faça como Nosso Senhor. Vai para longe, Satanás. Sai de mim. Arreda. Eu repreendo em nome do Senhor. Não podemos nos intimidar, porque Deus está comigo. Abençoe a nós esta água, hoje e sempre. Amém. Grande abraço. Mentes tuorum visita, in